Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, quem está falando, do curso Panorama do Velho Testamento. Então, hoje nós vamos dar sequência na aula. Esta aula é a aula número 3 e esse é o áudio 1, então, da aula número 3. Na aula anterior, nós falamos sobre os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, né? Nessa aula a gente vai dar sequência, então, finalizando aí o livro de Gênesis. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida do patriarca Abraão, né? Só lembrando que na aula passada a gente falou que nós poderíamos resumir, né, o livro de Gênesis em 8 palavras-chave, sendo que as 4 palavras-chave iniciais se referiam a 4 fatos narrados no livro de Gênesis, né? E as 4 últimas palavras se referiam a 4 personagens. Então, só relembrando os 4 fatos, né? Criação, queda, dilúvio e Babel. Isso a gente já viu na aula passada. E os 4 personagens, Abraão, Isaque, Jacó e José. Vamos tentar então cobrir esses 4 personagens nesta terceira aula de Panorama do Velho Testamento. Antes de entrar no personagem Abraão propriamente dito, eu creio que vale a pena a gente dizer aqui o seguinte, que na aula passada a gente então cobriu aí os primeiros 11 capítulos, né, do livro de Gênesis. Hoje a gente vai do capítulo 12 até o 50, vamos fazer aqui um voo rasante, panorâmico, né? Mas vale a gente dizer que os primeiros 11 capítulos de Gênesis, eles abrangem mais ou menos, né, não é uma conta exata, mais ou menos 2000 anos da história humana, né? Isso é um dado muito interessante, esse é um dado muito interessante, por quê? Porque esse é o espaço quase igual a todo o restante da Bíblia, né? Olha que interessante. De Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11, nós temos em torno de 2000 anos de história humana. Depois do capítulo 12 de Gênesis até o final do Novo Testamento, portanto, próximo ali aos dias de Jesus, né, um pouco à frente dos dias de Jesus, nós temos mais 2000 anos de história. E nós sabemos que de Jesus até nós, mais aproximadamente 2000 anos de história, né? Então, por esse tipo de análise, né? Ou seja, através dessa posição, nós entendemos então que o ser humano ele tem 6.000 anos de história, né? De Adão até ali mais ou menos Abraão, nós temos 2000 anos de história, de Abraão até Cristo mais 2000 anos de história e de Cristo até nós mais 2000 anos de história. Isso, claro, que a gente está falando em números aproximados, né? Mas essa é uma posição que muita gente contesta, né? Tem muitas pessoas que não aceitam essa posição, até mesmo entre estudiosos aí da Bíblia, teólogos, mas eu estou seguindo aqui o livro do Meyer Pearman, né, que ele entende dessa forma, e eu também particularmente gosto dessa posição, simpatizo mais com essa posição, não vejo incoerência nisso, né? Algumas pessoas acham que 6.000 anos de história é pouco tempo para tudo que já aconteceu na história humana. Eu não vejo dessa forma. Eu tenho quase 50 anos de idade e nesses quase 50 anos que eu tenho já aconteceu tanta coisa, eu já vi acontecer e mudar tanta coisa, então você imagina em 6.000 anos. Eu, inclusive, pela bondade de Deus, eu tenho uma formação, né, na área de história, eu sou licenciado em história também e não vejo incoerência, né? Estudando a história humana aí um pouquinho, eu tive a oportunidade de estudar, eu não vejo nenhuma incoerência com o fato de a gente dizer que o homem, o ser humano, foi criado há aproximadamente 6.000 anos atrás, que o ser humano tem 6.000 anos de história, né? Bom, mas vamos seguir aqui. Então, a partir do capítulo 12, no livro de Gênesis, a gente vai ter a história
do patriarca Abraão, né? É um personagem muito interessante, é um personagem que eu particularmente gosto bastante, né, desse personagem de Abraão. Inclusive, Deus me deu a oportunidade também até mesmo de escrever um livro, né, sobre a vida de Abraão. Eu pude lançar o ano passado, em 2016, o livro que se chama Abraão, uma jornada de fé, onde a gente faz uma análise detalhada mesmo da vida de Abraão, quase que versículo por versículo da vida, da história de Abraão. A gente faz uma análise detalhada, né? Deus me permitiu fazer uma análise detalhada, usando-se ou utilizando-se, melhor dizendo, de vários outros materiais, de vários comentários, enfim, bíblias de estudo. A gente fez aí a gente teve a oportunidade de escrever um livro, né? Bem detalhado assim da vida de Abraão. Então esse é um personagem que sempre me cativou, me fascina bastante, não é? E a história de Abraão, então, ela começa em Gênesis capítulo 12, onde se dá a chamada, né? Deus chama Abraão. Eu vou até ler aqui o texto, que é Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós temos o chamado de Abraão, né? Na verdade, irmãos, Deus ele escolhe Abraão, né? Para que, através da descendência de Abraão, o Redentor prometido, lá em Gênesis 3,15, lembra-se que na aula passada a gente falou, né, da promessa de redenção lá em Gênesis 3,15. Então, aquele Redentor que foi prometido em Gênesis 3,15, ele viria de uma nação que descenderia de Abraão, né? Então, lembre-se que a gente falou, né, que Sete, filho de Adão, foi o herdeiro da promessa ali da redenção. O Redentor nasceria da descendência de Sete. De Sete passou a Noé, de Noé a Sem, não é? E agora então nós temos também essa descendência ou essa genealogia, vamos dizer assim, né, da qual descenderia o Cristo. Então, depois de Noé, passa então, depois de várias gerações, obviamente, então chega até o patriarca Abraão. Então o Redentor prometido em Gênesis 3,15, ele viria de uma nação que iria descender de Abraão. Então nesse chamado de Abraão que eu li aqui com vocês em Gênesis capítulo 12, nós temos aqui algumas promessas que Deus faz a Abraão, tanto promessas pessoais como algumas promessas nacionais e universais, né? Deus promete a Abraão que seria dada a ele uma terra, que seria a terra de Canaã, que ele seria pai de uma nação, né, a nação de Israel, e que por meio dessa nação todas as nações da terra seriam abençoadas, né? Por quê? Porque Deus escolhe a nação que descenderia de Abraão para, através dessa nação, se revelar ao mundo, né? Deus escolhe uma nação, né? Deus escolhe um povo para se revelar a esse povo, e a partir desse povo Deus então se revelaria a todas as outras nações, né? E é a partir desse povo, dos descendentes de Abraão, é que nasceria também o Cristo, né? O Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Por isso nós podemos dizer que todas as famílias da terra seriam abençoadas na descendência de Abraão. E nesse chamado de Abraão aqui, a gente deve pensar, né, que Abraão ele agiu em fé, né? Até mesmo lá o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus diz que pela fé Abraão ele obedeceu ao Senhor e ele saiu da sua terra sem saber para onde ele ia, né?
Então, irmãos, é muito interessante esse momento da chamada aqui de Abraão. Dá para a gente pensar um pouquinho na nossa vida, fazer alguma aplicação para a nossa vida. Custou bastante para Abraão, né, deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar a sua zona de conforto, ir para uma terra diferente. Na verdade, o texto de Hebreus diz que ele saiu sem saber para onde ele ia, né? Ele não tinha nenhuma referência, ele não tinha muitas informações, ele saiu mesmo pela fé, né? Hoje, se a gente se muda de um lugar para o outro, a gente ainda pode colher uma série de informações sobre esse lugar. A gente pode, se nós formos nos mudar para um outro lugar, nós podemos eventualmente retornar à nossa terra de origem, de tempos em tempos. Mas Abraão, ele não tinha essa possibilidade, né? A obediência ali de Abraão ao chamado de Deus significaria que muito possivelmente ele jamais poderia voltar à sua terra natal, como de fato a gente sabe que aconteceu. Então, sair ali do meio da sua parentela, ir para uma terra que Deus estava mostrando a Abraão, foi uma grande atitude de fé, né, de Abraão, foi uma obediência de Abraão ao chamado de Deus, né? Por isso é que nós temos aprendido, né, a gente sabe que Abraão ele é tido como o pai da fé, né? Essa é a primeira situação assim importante da vida de Abraão, em que ele obedece a Deus em fé, né? E Deus honra Abraão em função da sua fé. Então fica uma reflexão para a gente. Será que a gente está disposto a obedecer a Deus como Abraão obedeceu aqui, né? Será que nós estamos dispostos a obedecer o chamado de Deus para a nossa vida? Deus tem chamado você para algo? Esse chamado de Deus inclui alguma renúncia? Você está disposto a renunciar àquilo que você precisa renunciar para atender ao chamado de Deus? Pense nisso aqui a partir da vida de Abraão. Bom, queridos, logo depois que Abraão chega à terra de Canaã, né, nós sabemos que Abraão ele termina indo para o Egito, né, vem uma fome muito grande ali na terra ali de Canaã. Então Abraão ele vai para o Egito. E lá no Egito acontece a primeira situação em que Abraão termina omitindo, né, o fato de que Sara era sua esposa, né? Então você se lembra que Abraão ele pede para Sara dizer que era sua irmã, né? Então a gente tem aí uma omissão, né, de Abraão. Na verdade, para ser mais exato, a gente tem uma mentira, né, de Abraão. A gente sabe pelo texto bíblico que Sara Sara, que também se chamava Sarai, ela era meia-irmã de Abraão, né? Mas o fato é que, na verdade, Sara era esposa de Abraão, né? E então alguém já disse que uma meia verdade é também uma meia mentira, né? Então Abraão ele mente ali no Egito. Ele omite o fato de Sara ser sua esposa e diz que ela era sua irmã, né? E ali então é um pecado que Abraão comete, é uma falha que Abraão comete, né? Ele termina saindo do Egito de uma maneira muito desagradável, né? Então a gente vê aqui que acontece um tropeço, né, do pai da fé. É interessante a gente perceber isso, que embora Abraão tenha sido pai da fé, ele seja um modelo de fé para nós, é interessante a gente perceber que Abraão também teve as suas falhas, ele também teve os seus tropeços, né? E eu costumo dizer que isso chega a ser até confortante para nós, né? Porque se um homem do quilate de Abraão, do quilate da fé de Abraão, teve os seus momentos de vacilar na fé, quanto mais nós, né? Nós também, infelizmente, temos os nossos momentos que nós vacilamos na nossa fé. Mas o fato é que Deus foi trabalhando na vida de Abraão de tal forma que a fé de Abraão ela foi se desenvolvendo e se fortalecendo aos poucos, progressivamente, né? Assim como acontece na nossa vida também. Deus vai permitindo diversas situações nas nossas vidas, assim como permitiu na vida de Abraão, para ir desenvolvendo a nossa fé, para nós irmos aprendendo a caminhar em fé, para a gente ir fortalecendo a nossa fé.
Então não despreze as oportunidades que Deus te dá para você ir fortalecendo a sua fé, desenvolvendo a sua fé, e saiba que nós não estamos isentos de falhar, assim como o próprio pai da fé, Abraão, falhou. Ok, queridos? Vou terminar o primeiro áudio aqui, daqui a pouquinho a gente continua com o segundo áudio. Continuando então a nossa aula 3 do livro de Gênesis, né? Esse é o áudio 2, nós estávamos falando sobre Abraão. Então vamos dar sequência aqui. Então depois do chamado de Abraão, depois dessa ida de Abraão ao Egito, onde ele termina ali tendo um vacilo, vamos dizer assim, na sua fé, né? Depois nós temos o retorno de Abraão ali para Canaã, e ali em Canaã nós temos aquele momento em que Abraão e Ló eles se separam, né? Tem um momento ali da história dos dois em que Abraão e o seu sobrinho Ló eles se separam. Não dava mais para eles caminharem juntos, estava havendo desentendimentos entre os pastores do gado, das ovelhas de Abraão, e os pastores do gado e das ovelhas de Ló, né? Então Ló, que era sobrinho de Abraão, que havia vindo com Abraão ali para Canaã, nesse momento então eles terminam se separando, né? E Ló ele termina indo morar próximo ali das cidades de Sodoma e Gomorra, né? Aquelas cidades bem pecaminosas que a palavra de Deus nos fala, né? E você conhece a história, você sabe que depois há uma guerra onde os habitantes dessas cidades de Sodoma e Gomorra eles são levados cativos, né, por alguns reis que atacaram essas cidades, e Ló e a família de Ló terminam sendo levados cativos, né, por esses reis que atacaram as cidades de Sodoma e Gomorra. E é interessante que a notícia chega aos ouvidos de Abraão, né, e é muito bonito esse momento porque a gente vê Abraão se importando ali com seu sobrinho, né? Veja que interessante. Mesmo Ló tendo se separado de Abraão, mesmo Ló tendo preferido morar próximo de cidades ímpias e tendo até mesmo se deixado influenciar um pouco, né, por essas cidades, nós percebemos que ainda assim Abraão se importa com Ló, e Abraão então reúne muitos homens e vai atrás, vai no encalço daqueles reis e consegue libertar não apenas Ló e a família de Ló, mas todos os moradores ali das cidades de Sodoma e Gomorra, né? Então é muito bonita essa parte da história de Abraão, porque a gente vê aqui Abraão se importando, né? Se importando com seu familiar ali, com seu sobrinho. Ele poderia ter dado de ombros, né, e dito, ele fez as escolhas dele, ele se aliou a pessoas erradas, paciência, o problema dele, eu não posso fazer nada. Mas não, Abraão ele se importa, e ele então vai atrás ali daqueles reis, ele consegue libertar o seu sobrinho. E é no momento em que Abraão volta que ele encontra-se com aquele personagem bastante interessante que é Melquisedeque, e Abraão ali lhe paga, né, o dízimo, dá os dízimos a Melquisedeque, que é um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Depois lá no livro de Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer para a gente que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, esse misterioso personagem que aparece aqui no caminho de Abraão, que cruza aqui com Abraão. Mas para a gente passar para o próximo ponto, deixa eu só fazer uma aplicação para nós aqui. Será que nós estamos dispostos a nos importar com as pessoas, com os nossos familiares, como Abraão se importou com o seu sobrinho Ló, né? Mesmo sabendo que os nossos familiares muitas vezes talvez até estejam colhendo o fruto das suas escolhas? Será que estamos dispostos a nos importar como Abraão se importou? É uma coisa para a gente pensar. Vamos seguir aqui. Na sequência a gente vai ver que Deus ele anima Abraão, né? Ele promete a Abraão um filho, né? Deus promete a Abraão que lhe daria um filho, né? Essa é uma tônica aqui na história de Abraão. Deus promete para ele um filho, mas a gente sabe que essa promessa demora muito para se cumprir, né? Mas o fato é que o texto bíblico aqui em Gênesis 15:6 diz que Abraão ele creu no Senhor.
e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Então a gente tem aqui, nesse capítulo 15, versículo 6, nesse versículo especificamente que eu acabei de ler e de citar aqui, a gente tem a base que o apóstolo Paulo vai encontrar para argumentar que a justificação sempre foi pela fé, né? A justificação, ela não é pela fé apenas no período do Novo Testamento. Para Paulo, a justificação sempre foi pela fé, mesmo na época do Antigo Testamento. Por quê? Porque Paulo tem uma revelação grandiosa, ele encontra esse versículo aqui no capítulo 15, no versículo 6 de Gênesis, né? Capítulo 15, versículo 6 do livro de Gênesis. Paulo encontra a base aqui para argumentar que inclusive Abraão foi justificado pela fé, né? Por quê? Porque quando Abraão viveu, a lei ainda não havia sido dada. Moisés nem havia nascido. Moisés iria nascer séculos depois de Abraão, uns 4, 5 séculos depois de Abraão, né? Então, não tinha como Abraão ser justificado pela lei, pelo cumprimento da lei, pelas obras da lei, porque a lei nem tinha sido dada ainda. Mas a Bíblia diz aqui, em Gênesis 15:6, que Abraão creu no Senhor, ou seja, ele colocou a sua fé no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Ou seja, Abraão foi justificado, ele foi declarado justo por Deus, ele foi aceito por Deus, não com base nos méritos dele, não com base, né, no cumprimento de obras, não com base no cumprimento da lei ou da observância da lei, porque a lei nem havia sido dada ainda, mas ele foi justificado pela fé. O texto diz que Abraão creu em Deus, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, isso lhe foi creditado como justiça, como justificação diante do Senhor, como aceitação diante de Deus, né? Então isso aqui é um ponto muito importante da teologia bíblica, até mesmo que é ensinada no Novo Testamento, a teologia paulina, onde Paulo ensina e bate nessa tecla o tempo todo, né, nas epístolas que ele escreve, ou seja, que a justificação diante de Deus, que a aceitação diante de Deus não é com base nas nossas obras, nos nossos méritos, no nosso desempenho, não é com base na observância da lei de Moisés, mas a justificação se dá pela fé em Jesus Cristo, né? Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, quando nós cremos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, quando nós cremos que Jesus morreu por nós na cruz e colocamos a nossa fé em Jesus, nos méritos de Jesus, na obra de Jesus, então esses méritos de Jesus nos são creditados e nós somos então justificados, nós somos declarados justos, né? Nós somos então aí aceitos diante de Deus pela fé e não pelas obras, né? Como disse Paulo ali, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, né? Então, é assim que nós somos aceitos por Deus. E o apóstolo Paulo tem essa revelação espetacular. Ele vai encontrar aqui em Gênesis 15, versículo 6, né, a base, ou uma das bases escriturísticas no Antigo Testamento para ele argumentar a favor da justificação pela fé. Bom, depois nós temos também o capítulo 16 de Gênesis. Ele vai falar a respeito, né, de Sara e Agar, né? Ele vai falar daquela proposta que Sara faz para que Abraão se deite, né, possua a serva de Sara, que era Agar, para que a partir de Agar, Abraão e Sara pudessem ter um filho, né? Aqui nós vemos que foi mais um momento de vacilo na fé do patriarca Abraão. Ele deveria ter esperado. Eu sei que é fácil a gente falar, talvez se a gente estivesse na situação de Abraão nós teríamos feito a mesma coisa, né? Mas Abraão, então, ele teria que ter esperado o cumprimento da promessa de Deus e o nascimento do filho da promessa a partir do convívio com a sua esposa Sara, né? Mas infelizmente ele, mais uma vez aqui, tem um vacilo na fé e ele aceita a sugestão de Sara. Ele se deita com Agar, a serva de Sara, e
eles têm então um filho, que é Ismael, né? E nós então podemos ver aqui que não houve paciência, né, por parte de Sara e de Abraão, né, para esperar o cumprimento da promessa, né? E a gente sabe que Ismael, que nasceu desse relacionamento entre Abraão e Agar, ele é o pai dos povos árabes. Então até hoje nós sofremos as consequências desse vacilo da fé de Abraão aqui, porque a gente até hoje vê aí, né, esse problema que existe entre os judeus e os árabes. Nós vemos que esse povo é um povo realmente que tem se envolvido em tantas lutas, em tantas guerras, né? E nós temos, esse é um problema até mundial, é um problema internacional, esse problema entre os judeus e os árabes. Então até hoje nós sofremos as consequências dessa escolha errada de Abraão, do fato de Abraão não ter tido paciência para esperar a promessa aqui nesse momento. Então, que sirva de lição para nós também, né, queridos? Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem promessas para a tua vida, mas é necessário que nós esperemos o cumprimento da promessa. A gente não pode ser afoito, né? A gente não pode se apavorar aí e, como diz o ditado popular, colocar os carros na frente dos bois, né? E aí, se a gente termina agindo dessa forma, se nós agimos dessa forma, nós terminamos então muitas vezes trazendo muitos problemas, né, para nós, porque essa situação foi muito difícil para Abraão, administrar, né, essa situação aí, porque depois começa a haver muito problema de relacionamento entre a esposa de Abraão e Agar, a mãe de Ismael, e até mesmo entre Ismael e Isaac, posteriormente quando Isaac nasceu. Abraão teve muitas dores de cabeça pelo fato dele não ter tido a paciência de esperar ali o cumprimento da promessa no tempo certo, né? Mas enfim, queridos, continuando aqui, nós vemos então que Deus ele continua, né, confirmando a Abraão o fato de que faria de Abraão uma grande nação, que lhe daria uma terra, né, que por meio da família de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. E nesse processo Deus até muda o nome de Abrão, né? Inicialmente ele se chamava Abrão, mas ele teve o seu nome mudado para Abraão. O nome de Sarai, né, também o nome da esposa de Abraão inicialmente era Sarai, mas foi mudado para Sara, né? Essa mudança de nomes tem a ver, né, com a promessa de Deus, né, com, vamos dizer assim, o pacto que Deus havia estabelecido com Abraão, né? E também como um sinal desse pacto é instituída a circuncisão, né? E na sequência nós temos também no capítulo 18, aquele capítulo muito interessante que fala sobre a intercessão de Abraão, né? É um capítulo maravilhoso, nos ensina vários princípios de intercessão aqui, quando Deus estava para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, né? Abraão intercede ali. E, enfim, nesse processo aqui, quando a Bíblia está contando a história de Abraão, a palavra de Deus também termina falando da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Até que então, finalmente, o capítulo 21 de Gênesis, ele fala sobre o nascimento de Isaac, né? O capítulo 21 de Gênesis, ele fala para a gente sobre o nascimento de Isaac, ou seja, o cumprimento da promessa há tanto tempo esperada, né? A Bíblia diz que Abraão, ele chegou ali, ele chegou na terra de Canaã. Quando ele chegou na terra de Canaã, ele tinha 75 anos de idade. E quando Isaac nasce, ele já estava com 100 anos de idade. Então, só ali em Canaã foram 25 anos de espera pela promessa de Deus, né? Mas a promessa de Deus se cumpriu, né? Porque quando Deus promete, ele cumpre aquilo que ele promete. Ele cumpre aquilo que ele promete. A promessa de Deus, ela pode até demorar para acontecer, mas ela se cumpre. Se é Deus que prometeu,
Ele vai cumprir. Então fica aí essa aplicação para a minha vida e para a tua vida também. Se Deus tem promessas para a sua vida, você pode ter certeza que essas promessas vão se cumprir. Elas podem até demorar, mas no tempo de Deus elas vão se cumprir. Elas parecem demoradas do nosso ponto de vista humano, mas Deus está no controle da situação, o relógio de Deus não adianta nem atrasa. No tempo de Deus, as promessas de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida irão se cumprir. Até daqui a pouco, gente. Queridos irmãos, vamos então dar sequência aqui à nossa aula 3, agora o áudio 3. Antes de dar prosseguimento, eu gostaria de fazer duas observações aqui. Primeiramente, eu quero dizer que não vai dar tempo de terminar o livro de Gênesis nessa aula 3. Então a gente vai continuar na próxima aula, na aula 4, ok, queridos? E outra coisa também, eu gostaria de pedir que vocês me perdoem, né? Porque como a gente tem que falar com o tempo muito controlado, cronometricamente falando, então a gente às vezes termina atropelando aí algumas palavras, então vocês me perdoem por isso aí, tá bom? Mas continuando aqui então, falando um pouquinho sobre a história de Abraão, nós chegamos no capítulo 22, que fala daquele momento em que Deus coloca Abraão à prova, né? Então nós falamos agora há pouco que Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão e a Sara de lhes dar um filho, né, a partir de um relacionamento do casal Abraão e Sara. Foi um milagre, o nascimento de Isaac é um milagre sobrenatural, é uma coisa sobrenatural, é uma ação sobrenatural de Deus, né? Quando você lê a Bíblia, você vai se deparar constantemente com milagres, né? Tem muitas coisas que a ciência não explica, é milagre, né? É sobrenatural. O nascimento de Isaac foi algo sobrenatural porque um homem de 100 anos de idade foi pai, né? E a mãe de Isaac, Sara, tinha 90 anos de idade. A Bíblia diz que até o costume das mulheres já havia cessado, né? Ou seja, Sara nem tinha mais os seus ciclos menstruais. Mas Deus faz um milagre e Isaac nasce, né? Aquele filho tão aguardado, tão esperado, ele nasce, ele começa a crescer, né? Abraão e Sara, obviamente, começam a se apegar muito a Isaac. Existe até um dado momento, quando Isaac ainda é uma criança, que Abraão termina despedindo, né, Agar e Ismael. Por isso que eu disse que foi muito custoso para Abraão aquela escolha errada de ter se deitado com Agar, porque teve um momento, né, que não houve mais como Sara e Agar e Isaac e Ismael habitarem juntos, morarem juntos. Então Abraão terminou despedindo Agar e Sara, que se foram embora, foram para o deserto, né? E enfim, então Abraão ele termina se apegando mais ainda a Isaac nesse período, né? Bom, quando Isaac está aí provavelmente aí na sua adolescência, né? No início da sua juventude, então é que acontece a maior prova. Acontece a maior prova da vida de Abraão, que é quando Deus pede então para que Abraão ofereça Isaac em sacrifício, não é? Veja, gente, depois de toda a espera por esse filho, depois de se apegar a esse filho durante, não é, aí uns 15, talvez 18 anos, por aí, depois de se apegar a esse filho de uma forma tão grande, tão intensa, e depois de esperar tanto por esse filho, agora Deus pede que Abraão sacrifique esse filho, né? Que Abraão sacrifique o seu filho no Monte Moriá. Então foi a mais difícil prova pela qual Abraão passou, foi o mais difícil teste de fé pelo qual Abraão passou. Mas aqui nós vemos, né, Abraão na sua maturidade de fé, né? Lembre-se que eu disse para vocês que a fé de Abraão foi um processo, foi uma jornada que Abraão viveu, em que nessa jornada ele foi gradativamente então crescendo em fé, a sua fé foi se fortalecendo, ele foi aprendendo a viver pela fé no decorrer da sua vida, né? E aqui nós vemos Abraão então
na sua maturidade de fé. Demorou para ele chegar a esse ponto, mas ele chega a essa maturidade de fé e ele então se dispõe a obedecer a Deus, ainda que fosse extremamente difícil, né? Extremamente custoso para ele oferecer Isaac ali no altar, conforme Deus havia pedido, mas ele decide obedecer, né? No entanto, nós sabemos que quando Abraão já tinha, vamos dizer assim, no seu coração ele já tinha aberto mão de Isaac, no seu coração ele já tinha oferecido Isaac em sacrifício, mas quando ele estava prestes a imolar o seu filho ali em cima daquele altar, então a palavra de Deus nos diz, aqui em Gênesis 22, no versículo 12, diz assim: então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E aqui a gente tem um paralelo com Jesus, né? Mais uma vez esse texto aqui aponta muito para Jesus também, porque da mesma maneira que Abraão não negou o seu filho a Deus, né? Nós sabemos que Deus, o Pai, também não negou o seu único filho, ele entregou o seu filho, né? Para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Deus entregou o seu filho, o Pai entregou o seu Filho único, Jesus, o Verbo eterno de Deus, que assumiu a natureza humana e morreu na cruz para nos salvar, né? E o texto diz aqui também, em Gênesis 22, versículo 13, que depois que o Senhor então diz para Abraão que ele não deveria mais então estender a mão sobre o menino, né? O versículo 13 diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Nós vemos aqui também uma aplicação que a gente pode fazer em relação a Jesus, né? Porque esse carneiro que Abraão viu preso aqui pelos chifres entre os arbustos, ele também aponta para Jesus, porque esse carneiro aqui, ele termina substituindo Isaac, né? Esse carneiro aqui, ele morre em lugar de Isaac, ele é sacrificado, ele é imolado em lugar de Isaac, né? No mesmo altar no qual Isaac quase foi sacrificado, né? Então isso aqui aponta para Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, que foi imolado em nosso lugar, é aquele que nos substituiu. Assim como esse carneiro aqui substitui Isaac, Cristo é o Cordeiro de Deus que nos substituiu, que morreu a morte que nós merecíamos morrer, ele morreu em nosso lugar. E naquele momento ali então, quando Abraão é aprovado naquela prova que ele passou, naquela prova a qual Deus o submeteu, então nós temos aqui Deus falando com Abraão novamente, renovando o pacto, né, com Abraão. O versículo 16 diz: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então a gente tem aqui uma renovação do pacto, né? Bom, gente, depois na sequência o texto bíblico de Gênesis, no capítulo 23, vai falar da morte de Sara. Então Abraão fica viúvo, a sua esposa Sara vem a falecer, não é? Depois o capítulo 24 também é muito bonito, tem muita coisa boa aqui, não dá tempo infelizmente da gente explorar, mas nós vemos que Abraão ele manda um dos seus servos, o seu servo no qual ele tinha mais confiança, Abraão manda esse servo buscar uma mulher, uma esposa para o seu filho Isaac, né? Então o servo de Abraão vai até onde estava a parentela de Abraão para buscar uma esposa para Isaac. E então esse servo de Abraão traz Rebeca, né, que se casa com Isaac,
Esse texto ele é muito bonito, o capítulo 24 de Gênesis aqui, ele é muito interessante. No livro que Deus me deu a oportunidade de escrever, eu falei até sobre a questão do casamento nesse texto aqui, né? Princípios para um casamento bem sucedido. Tem muita coisa boa aqui para os casais e em especial até para os jovens solteiros, né? Em relação ao casamento. Bom, depois nós temos ainda no capítulo 25, a Bíblia nos informa, nos relata que Abraão ele contrai novas núpcias, vamos dizer assim, né? Abraão ele se casa com uma outra mulher chamada Quetura, e com essa mulher Abraão tem muitos filhos, né? Então nós sabemos que Abraão, na verdade, ele teve muitos filhos. Ele teve um filho com Agar, que foi Ismael, ele teve Isaac com a sua esposa Sara, e ele teve vários filhos com essa mulher Quetura. No entanto, de todos os filhos de Abraão, apenas um filho era o filho da promessa. Era o filho que daria continuidade àquela promessa de Gênesis 3,15, né? Ou seja, era aquele que, a partir do qual nós teríamos a linhagem da qual então descenderia o Messias. E o capítulo 25 de Gênesis, por fim, fala também sobre a morte de Abraão, né? Abraão que viveu 175 anos, e então ele vem a falecer, e a morte de Abraão está narrada aqui no capítulo 25 de Gênesis. Queridos, quanto à vida de Isaac, né? Nós podemos dizer o seguinte: Isaac, ele é um personagem assim, que ele tem uma vida mais quieta, mais sossegada, né? Bem diferente da vida do seu pai, não é? No entanto, Isaac, ele foi também, como seu pai, ele foi um homem de fé, ele foi um instrumento de bênçãos, né? A promessa que é feita a Abraão, as promessas que foram feitas a Abraão de uma grande nação, de possuir aquela terra, essas promessas elas são repetidas a Isaac, né? Deus aparece a Isaac e renova com Isaac o pacto feito com o seu pai Abraão, né? Então, queridos, é muito interessante a gente perceber também que Isaac, ele também, a história de Isaac, a vida de Isaac também é um tipo de Cristo, né? A figura de Isaac é uma figura tipológica em relação a Cristo. Isaac, ele retrata Cristo em seu nascimento miraculoso, né? Nós sabemos que o nascimento de Isaac foi um nascimento sobrenatural, foi um nascimento miraculoso. E o nascimento de Cristo também foi um nascimento miraculoso, porque Jesus nasceu de uma virgem, né? Foi obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Então o nascimento de Jesus também foi um nascimento sobrenatural, né? Isaac também retrata Cristo em sua disposição para morrer, não é? Porque nós sabemos que Isaac ele ficou ali submisso ao seu pai, né? Imagine Abraão amarrando Isaac ali no altar. Isaac fica em silêncio, ele tem uma disposição, vamos dizer assim, para morrer, e é o mesmo que se dá com Jesus. Jesus, como diz a Bíblia, ele foi levado perante os seus tosqueadores como ovelha muda, não é? E Jesus também se dispôs a morrer por nós. Isaac retrata Cristo também em sua ressurreição entre aspas, né? Porque Isaac não ressuscitou literalmente, mas figuradamente Isaac ressuscitou, conforme diz o autor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 19. Então Isaac ele também retrata Cristo em sua ressurreição, e Isaac também retrata Cristo ao tomar uma noiva, né? Ao tomar Rebeca como sua noiva. Nós sabemos que Cristo também ele vai tomar a sua noiva, ele vai acontecer as bodas do Cordeiro, que é a celebração do casamento, vamos dizer assim, de Cristo com a sua noiva, e a noiva de Cristo é a sua igreja. Cada um de nós que faz parte da igreja, nós fazemos parte, né, da noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo como igreja. E Jesus, ele
verdadeiramente morreu e se levantou da morte, né? Em Isaac, todos esses eventos são simbólicos, mas em Cristo eles se cumprem. Amém, queridos irmãos? Então estamos aqui encerrando a nossa aula número 3 sobre o livro de Gênesis, e na aula número 4 nós vamos continuar e terminar, então encerrar a nossa exposição do livro de Gênesis. Um forte abraço para você, Deus abençoe ricamente a sua vida, até breve. Queridos irmãos, é o pastor Ronaldo Guedes, do curso Panorama do Velho Testamento, quem está falando. Eu estou gravando esse áudio para fazer também um bônus aí, em relação à nossa aula número 3, que é a segunda aula a respeito do livro de Gênesis, né? Nessa segunda aula eu terminei falando, conforme vocês devem se lembrar, de que nós tínhamos de Gênesis 1 até Abraão em torno de 2000 anos, de Abraão até Cristo mais 2000, e de Cristo até nós mais 2000 anos, tudo em números aproximados, obviamente, né? E eu gostaria de então gravar um áudio aqui, um bônus, para falar mais um pouco a respeito, né, dessa questão. Eu tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas para consubstanciar, né, essas minhas palavras ou aquilo que eu falei. Por exemplo, eu quero indicar para vocês um site que se chama Crono da Bíblia, tudo junto, cronodabiblia.blogspot.com.br. É um site, um blog, né, muito bem feito. Eu incentivo você a procurar esse blog. Esse blog ele fala da cronologia bíblica de Adão até Jesus Cristo, e os autores aqui eles fazem uma tabela muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem esboçada, né? Mostrando a partir da cronologia bíblica, pegando as datas, né? Ou melhor dizendo, pegando os anos de vida, né? dos personagens da Bíblia, porque lá em Gênesis a Bíblia vai falando o número de anos que viveu Adão, que viveu Sete, que viveu Enos, que viveu Quenã, que viveu Jared, Enoque, Matusalém, enfim, a Bíblia vai falando o número de anos que cada um desses personagens foi vivendo, né? Então, alguns estudiosos fizeram, né, um estudo, até mesmo um gráfico que está aqui bem apresentado nesse site que eu falei para vocês, em que você tem então, né, bem claro aqui o fato de que Adão realmente foi criado aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, né, e portanto de Cristo até nós mais 2.000 anos, então perfazendo um total de 6.000 anos, né? Bom, mas não é só a criação do ser humano, né? Também existe uma discussão em relação à idade da Terra, né? Porque a gente vê a ciência falando, os cientistas falando que a Terra, o planeta Terra, ele tem milhões de anos, mas será que isso é verdade, né? Pode parecer até um absurdo o que eu estou falando aqui, o que eu estou levantando, porque eu estou aqui ousando contestar a ciência, né? Mas a gente tem que levantar essa questão, pelo seguinte, gente. Durante praticamente 17 séculos depois de Cristo, o ser humano ele sempre teve por base a Bíblia, né? As explicações eram feitas sempre com base na fé, com base na Bíblia, né? E então aí, a partir do século XVIII, ali naquele período do Iluminismo, os homens então começaram a questionar, né, a Bíblia, a autoridade das Escrituras, e aí começaram então ali surgirem várias teorias, né, que diziam então que a Terra ela era muito mais antiga do que a Bíblia relatava ali, né, ou seja,
que a Terra era muito mais antiga do que apenas 6.000 anos, que a Terra teria muito mais do que apenas 6.000 anos de idade. Começaram a surgir várias teorias nesse sentido, né? E é interessante que com o advento do iluminismo, né, do iluminismo para frente, a coisa começou a mudar. Antes do período do iluminismo, a fé explicava todas as coisas. Depois do iluminismo, alguns anos à frente do iluminismo, então a ciência tomou o lugar da fé. E a ciência começou a explicar todas as coisas, né? Todas as respostas foram buscadas na ciência. Mas eu sou da tese, eu sou a favor da seguinte tese, que do mesmo jeito que a razão, né, que o iluminismo criticou a fé ali no século XVIII, no século XIX, nós também hoje devemos criticar a ciência, né? Porque nós que somos pessoas temos que criticar a ciência. Por quê? Porque a ciência hoje ela aponta as respostas quase que impondo essas respostas, né? Como se isso fosse um fato consumado, e não é assim, né? Por exemplo, quando se apresenta a teoria da evolução, por exemplo, como o próprio nome diz, a teoria da evolução é uma teoria, né? Assim como a criação, né? Mas nós não afirmamos a criação com base primariamente científica. Nós afirmamos a criação pela fé que nós temos na palavra de Deus, né? Embora nós cremos que as evidências comprovem também, né, a criação. Mas voltando então à questão da evolução, a evolução ela não passa de uma teoria, e muitas vezes a ciência, os cientistas, os professores, muitas vezes nas escolas, os livros, né, querem impor isso para nós como se fosse um fato, né? Como eu falei para vocês, eu sou formado em História, e praticamente todos os livros de História que você pega tá lá já como um fato, a evolução como um fato, né? Nem se ventila a possibilidade da criação, né? Então isso é uma coisa que muitas vezes a ciência, até mesmo a sociedade querem impor para nós. Então veja bem, eu estou aqui com algumas pesquisas que eu fiz também, né? Por exemplo, eu encontrei aqui um estudo interessante que eu indico para vocês também, que está num site chamado darwinismo.wordpress.com. Embora esse site, esse blog tenha o nome de Darwinismo, mas o propósito desse blog é colocar a Bíblia e a ciência justamente contra o darwinismo, né? Contra a evolução. Esse estudo ao qual eu estou me referindo aqui, ele está baseado em um site americano chamado Respostas em Gênesis, Respostas no livro de Gênesis. Tá em inglês, eu não vou falar aqui em inglês porque eu não sei falar bem inglês, tá? Mas é interessante aqui, né? Porque ele até fala aqui de tentativas, né, às vezes até mesmo de cristãos, de acomodar esses mitológicos milhões de anos com a Bíblia, né? É feito aí todo um exercício para tentar acomodar a Bíblia com o que a ciência diz, né, que a Terra existe há milhões de anos, né? Então existe essa tentativa, mas esse artigo que eu estou lendo aqui, ao qual eu estou me referindo, ele fala também de uma nova geração aí de cristãos, que eles são conhecidos como criacionistas da Terra Jovem, e entre estes estão incluídos até muitos cientistas, né, que mantiveram a visão tradicional de Gênesis, de que os céus e a terra, enfim, a criação, como está descrita ali no capítulo 1 de Gênesis, ela se deu de fato em 6 dias de 24 horas, né? Muitos teólogos tentaram fazer uma acomodação com as eras geológicas, né? Então tentaram
dizer que aqueles 6 dias de Gênesis, na verdade, não são dias de 24 horas, mas são dias de eras geológicas, né, que duraram milhares de anos. Aqueles 6 dias da criação duraram milhares de anos, mas não é isso que a gente vê na palavra de Deus. Então a gente tem esse grupo aqui agora chamado de CTJ, ou seja, os criacionistas da Terra Jovem, como eu falei, incluindo muitos cientistas. Inclusive a gente tem um cientista brasileiro muito conhecido, que é o Dr. Adalto Lourenço, né? Eu até incentivo você a procurar aí no YouTube os vídeos do Dr. Adalto Lourenço, que é um cientista brasileiro que tem um currículo fantástico, é escritor, e ele é um criacionista, né? Ele é adepto dessa posição da Terra jovem, que a Terra não tem milhões de anos, como a ciência muitas vezes advoga, né? E com base aqui nesse artigo que eu estou lendo, então, esses autores, eles falam que a Bíblia claramente ensina que Deus criou em 6 dias normais, há alguns milhares de anos, né? Há aproximadamente 6.000 anos. Por quê? O termo hebraico para dia em Gênesis é um termo o termo Yom, né? E segundo então esse artigo aqui que eu estou lendo, na esmagadora maioria dos casos onde esse termo é usado na Bíblia, significa um dia literal, um dia de 24 horas, né? Onde esse termo Yom não significa um dia literal, o contexto mostra isso de maneira óbvia, né? Só que o contexto em Gênesis claramente mostra que os dias da criação eles foram dias normais, ou seja, foram dias de 24 horas. Por exemplo, você tem ali no capítulo 1, no versículo 5, no versículo 8, 13, 19, 23 e 31, você tem por 6 vezes então essa frase: houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, houve tarde e manhã, o terceiro dia, e assim sucessivamente, né? Então veja, a palavra Yom, que significa dia no hebraico, essa palavra é usada com as palavras tarde e manhã, né? E em todo lugar das escrituras onde estas duas palavras, tarde e manhã, são usadas na Bíblia, quer sejam usadas juntas ou separadas, quer sejam usadas com ou sem a palavra Yom no contexto, elas significam sempre uma manhã e uma tarde literais, ou seja, um dia normal, né? Outra coisa, a palavra Yom no capítulo 1 de Gênesis, ela sempre vem acompanhada com um numeral, né? Primeiro dia, segundo dia, né? Então isso significa o quê? Que em todas as outras partes da Bíblia, esse tipo de construção em que a palavra Yom, que significa dia, vem acompanhada de um numeral, em todas as partes da Escritura em que acontece essa construção, significa sempre um dia literal de 24 horas, né? Então veja, nós temos aí essa questão, né, sendo colocada, e inclusive a própria redação da narrativa no original hebraico, ali em Gênesis capítulo 1, indica um tempo curto, indica agilidade, rapidez da criação, né? Indica momentaneidade dos fatos. Então a gente tem aquelas expressões como faça-se, produz a terra, enfim. E tudo isso está em harmonia com o que diz o Salmo 33, versículos 6 a 9, que diz o seguinte: que os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, não há dificuldade nenhuma, né, para Deus criar todas as coisas, como diz aqui, com o sopro da sua boca, com uma só palavra, né, ele ordenar e tudo vir a existir, né? Não tem nenhuma incoerência em Deus ter criado
o universo material, conforme está descrito lá em Gênesis capítulo 1, em 6 dias literais de 24 horas. E se é assim, então, se Deus criou os céus e a terra, o universo, em 6 dias de 24 horas, e no 7º dia ele descansou, e o ser humano foi criado dentro desse período da criação, então, e o ser humano tem 6.000 anos de história, então a gente chegaria à conclusão que a Terra é realmente jovem e que a Terra tem não mais do que 6.000 anos de existência, tá? Eu vou parar aqui esse áudio, na sequência eu vou continuar essa aula bônus aqui, ok? Até já. Oi, queridos, então, continuando aqui essa aula bônus, outra coisa interessante também que a gente deve perceber é o seguinte, a importância da narrativa do dilúvio no livro de Gênesis, né? Porque o dilúvio, sendo verdadeiro, e nós cremos que ele é verdadeiro, o dilúvio ele produziria exatamente o tipo de registro geológico que nós temos hoje, ou seja, milhares de metros de sedimentos claros pela água e mais tarde endurecidos até se transformarem em rochas contendo milhares de milhões de fósseis, né? Então, esses milhares de milhões de fósseis que nós temos hoje, que muitas vezes a ciência descobre esses fósseis e aí diz que esses fósseis são de não sei quantos milhões, de 100 milhões, de 200 milhões, de 300 milhões de anos atrás. Veja só, como provar isso, né? Como a ciência pode provar isso? Mesmo os métodos de datação, como o carbono 14, por exemplo, que é um método muito difundido, muito divulgado, esse método também é muito criticado, inclusive por cientistas, né? A dificuldade de se determinar datas com exatidão a partir desse método do carbono 14 é muito questionada, até mesmo por cientistas. Então veja, o dilúvio que está narrado ali em Gênesis, ele explicaria, né, esses sedimentos que foram depositados pela água, que mais tarde foram endurecidos até se transformarem em rochas, contendo esses milhares de fósseis, esses milhões de fósseis, né? Então veja, se o dilúvio ele é responsável por essa maioria de camadas rochosas e pela maioria dos fósseis, então estas rochas e os fósseis, elas nunca poderiam representar a história da Terra, como alegam os que acreditam nos milhões de anos da Terra, né? Ou seja, então você vê aí a importância do dilúvio, né? Porque esses fósseis que são encontrados, eles muito provavelmente eles foram então resultado do dilúvio, né? E portanto eles não podem representar com exatidão essa questão de que a Terra existe há milhões de anos, né? É por isso que você tem por parte daqueles que defendem a teoria da evolução, por parte daqueles que defendem a ciência independentemente de um criador, é por isso que você tem esse pessoal sempre atacando muito a veracidade do dilúvio, né? A autenticidade, a historicidade do dilúvio. Esse pessoal sempre está atacando. Por quê? Porque se o dilúvio realmente foi histórico, se o dilúvio realmente foi verdadeiro, se ele de fato foi um fato histórico, então ele explica muita coisa, né, que a ciência tenta acreditar na conta dos milhões de anos de existência da Terra, o que nós então não acreditamos, né? Outra coisa interessante, como eu já falei aqui, né, para você, um pouco mais abaixo aqui nesse artigo que eu estou lendo aqui com vocês, os autores aqui eles falam de inconsistências dos métodos de datação, conforme eu já falei há pouco, né, como o método do carbono 14. Então você tem aí uma inconsistência desses métodos de datação na questão de atribuírem idade
na ordem dos milhões de anos em relação às rochas formadas nas últimas centenas de anos, né? Então, ele fala aqui até mesmo de cientistas criacionistas que publicaram artigos em revistas científicas mostrando, né, que rochas às quais é atribuído milhares de anos ou milhões de anos, com uma pesquisa mais acurada, tem sido dadas a essas rochas apenas centenas de anos, né? Então, essa questão da datação é uma coisa também que a gente precisa sempre pensar, né? Porque, na verdade, gente, para nós cristãos, claro que a gente não vai fechar os olhos para algumas descobertas científicas, principalmente se elas estiverem bem estabelecidas, né? Porque não é incomum você ver, você assistir um jornal, um telejornal, e você vê lá os jornalistas dizendo que a ciência fez uma determinada descoberta. Aí daqui a pouco passa alguns meses, alguns anos, o mesmo telejornal está dizendo que já não é mais daquele jeito, que os cientistas já descobriram outra coisa que faz cair aquela primeira teoria deles mesmos, né? Então, é isso que eu digo. É claro que tem coisas que estão bem estabelecidas na ciência, mas muito do que a ciência passa como verdade não passa de teoria, não tem consistência, não está exatamente determinado, não está realmente determinado, né, a veracidade desses fatos, né? Outra coisa interessante, só aqui já caminhando para o final, que eu queria falar para vocês, é que até mesmo alguns cristãos, né, que terminam defendendo também essa ideia, essa tese de que a própria Terra tem milhões de anos, né, eles terminam se utilizando daquele versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a partir desse versículo, alguns, até mesmo teólogos, alguns cristãos, eles advogam que, então, aqueles 6 dias da criação seriam dias de 1000 anos, né? Porque o apóstolo Pedro fala aqui que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Mas a gente tem que ter em mente que o apóstolo Pedro ele não está dizendo isso, ele não está dizendo que cada dia da criação equivale a 1000 anos. Por quê? Porque ele não estava falando da criação do Gênesis. Quando Pedro escreveu esse texto, ele não está falando da criação, ele está falando da volta de Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com outra, os contextos são totalmente diferentes. Outra coisa, o apóstolo Pedro, ele está comparando um dia de 24 horas com 1000 anos. Por quê? Porque Deus é eterno. Para Deus não faz diferença um dia ou 1000 anos. Por quê? Porque Deus ele não habita no tempo. Deus criou o tempo, mas Deus não está limitado ao tempo. Ele não habita no tempo. Deus habita a eternidade. Então, para Deus, não faz diferença um dia de 24 horas ou um dia de 1000 anos. É isso que o apóstolo Pedro está querendo dizer. Ele não está afirmando que um dia é 1000 anos. E ele nem está afirmando especificamente que o apóstolo Pedro nem está afirmando especificamente que um dia da criação equivalia ou equivaleria a 1000 anos. Ele nem está fazendo menção da criação nesse texto que ele está escrevendo aqui, tá? Então, meus queridos, é isso. Eu penso que nós temos que entender, né, que para nós cristãos, a palavra de Deus ela tem que ter a autoridade final, né? Eu particularmente respeito quem pensa diferente, sem problema nenhum, mas a minha posição realmente é de que os dias da criação foram dias literais de 24 horas, que a terra que nós habitamos não é uma terra que possui milhões de anos, né? Não possui milhões de anos, muito pelo contrário, se a gente seguir a cronologia bíblica, a cronologia de Gênesis, ali do Antigo Testamento, a gente vai ter uma terra aí de aproximadamente 6.000 anos
de existência. E, como eu falei, existe muita gente boa que advoga essa tese, inclusive até mesmo cientistas. Eu vou tentar mandar junto com essa aula bônus que eu estou gravando aqui para vocês, eu vou tentar mandar um link também do cientista, desse cientista brasileiro que eu falei para vocês, o doutor Adalto Lourenço, em que ele então em uma entrevista ele fala, até mesmo através de termos científicos, ele defende uma terra jovem, né, e não uma terra de milhões de anos, como muitos cientistas aí têm defendido, né, muitas vezes sem terem base, uma base sólida, né, para dizer isso, né. Infelizmente, muitas vezes as pessoas tentam consubstanciar aquilo em que elas acreditam e terminam falando isso sem base, e muitas vezes querem empurrar isso goela abaixo das pessoas, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil, gente, em que se você não aceitar aquilo que as pessoas falam, que a sociedade fala, que o professor fala na escola, até mesmo na universidade, muitas vezes você vai ser colocado de lado, vai ser escanteado, né? E às vezes a gente então termina muitas vezes aceitando isso apenas para não ser rejeitado, apenas para ser aceito pelo grupo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Como eu falei para vocês, graças a Deus aí, Deus me deu a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Tenho uma formação na área de história, tenho outras formações também, graças a Deus, mas a última graduação minha foi na área de história, e eu falo para vocês que, por assim dizer, dentro da sala de aula, muitas vezes né, havia uma pregação ali, uma pregação muito forte, né? Uma pregação muito intensa, e eu tive que resistir bravamente ali, né, nas minhas posições, algumas vezes até debatendo ali com os professores, não de forma desrespeitosa, sempre de forma muito diplomática, mas sem deixar de expressar aquilo que eu acredito, né? Então a gente tem que realmente com base, né, buscando base bíblica, buscando naquilo que for possível base teórica, né, uma boa base teórica. A gente tem que se posicionar em relação àquilo que nós cremos, né? A palavra de Deus diz lá nas epístolas de Pedro que a gente tem que estar pronto para responder a todos aqueles que perguntarem a respeito da esperança que há em nós. Ok, queridos? Então é isso. Deus abençoe a sua vida. Espero que essas aulas bônus estejam sendo aí boas para esclarecer muitas coisas. Eu mais uma vez peço que vocês me perdoem, porque como a gente está sempre aqui com o reloginho, né? A gente está gravando o áudio olhando aqui o cronômetro, é muito complicado falar assim com o tempo te pressionando, então às vezes a gente termina atropelando algumas palavras aí, tá? Mas estamos aqui nesse projeto, estamos empolgados, né, nesse curso de Panorama do Velho Testamento. De vez em quando a gente grava assim umas aulas bônus para acrescentar alguma coisa, manda alguns links para acrescentar, né? E assim nós vamos até o mês de novembro, aí, com a permissão de Deus, vamos crescer bastante, vamos aprender bastante coisa, ok? Forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro.